Paz do Senhor, que todos estejam na graça de Deus, amém? Eu vou entrar aqui hoje para nós darmos continuidade à nossa palavra, né? Nós já estamos em Josué, no livro de Josué. Nós iremos dar continuidade aos capítulos, começando do 15. Mas antes de eu começar, eu vou dar uma palavrinha aqui muito importante para nós, né? Irmãos e irmãs, que hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, nós temos que buscar muito pelos nossos jovens. Nós temos que orar pelos nossos jovens. Por quê, irmãos? Porque os nossos jovens estão sendo os mais atacados com potestades e principados. Estão vindo da obra do inimigo. Porque o inimigo, destruindo os nossos jovens, destruindo as nossas crianças, ele está destruindo o futuro. Ele está destruindo aquele futuro que virá depois de nós, para continuar a buscar a palavra de Deus, continuar a seguir, né, os caminhos do Senhor. Então nós, pais e mães, você aí do outro lado que está ouvindo ou assistindo a esta palavra, que vocês possam buscar mais pelos seus filhos. Muitas vezes nós pensamos que nossos filhos estão bem, porque eles sorriem, porque eles brincam, né? Porque eles acordam pela manhã, te abraçam. Muitas vezes a gente acha que nossos filhos estão perfeitos, sem nenhum problema, com nada, que a gente pensa assim que nada está incomodando nossos filhos. Nós temos que entender que o coração é terreno que ninguém pisa. O coração só Deus conhece. Então, enquanto nós não conhecemos o coração dos nossos filhos, nós sabemos que Deus conhece. Mas é através das nossas orações, é através das nossas buscas, das nossas intercessões, que nós protegemos os nossos filhos, nós protegemos as nossas crianças, porque eles precisam das nossas orações, eles precisam das nossas intercessões, amém? Então eu deixo essa mensagem aqui com vocês, e que vocês possam sempre tirar um tempo para vocês entrar para dentro do quarto de vocês, ou até mesmo lavando uma louça, arrumando uma casa. Interceda pelos seus filhos, consagre ele a Deus todos os dias. Porque é isso que nossos filhos, nossos jovens, nossas crianças estão precisando. Se nós, os adultos, precisamos todos os dias, imagine eles que são atacados, que são criticados muitas vezes. Quantas crianças nas próprias escolas sofrem bullying, sofrem desprezo dos outros? Porque isso acontece, irmãos. Então vamos orar não só pelos nossos filhos, mas também por aqueles que estão lá fora. Porque eles estão precisando de intercessão para que eles possam se unir, para que eles possam se amar mais e respeitar uns aos outros. Amém? Vamos dar início à nossa palavra? No capítulo 15, fala sobre as fronteiras de Judá. Coube a sorte da tribo dos filhos de Judá por suas famílias, que é a tribo da qual Jesus viria. Junto aos termos do Edom, do deserto de Zim, para o sul, na extremidade do lado meridional. Com essa grande área, Judá teve a porção maior. E o seu termo ao sul foi desde a costa do Mar Salgado, desde a extremidade, e olha para o sul, e saía pelo sul até a subida de Acrabim, passando por Zim e subindo pelo lado sul, Gades Barneia, passando por Esrom, e subindo para Adar, e dando volta à carga. E dali passa a Asmon e sai ao ribeiro do Egito e sai desde termo indo até o ocidente. Estes, pois, será o nosso termo do lado sul. O termo do oriente, porém, é o mar salgado, até o fim do Jordão. E o termo da parte norte será da baía do mar, desde o fim do Jordão. E sobe este termo até Bet-Oglá, e passa do norte de Bet-Arabá, e daqui sobe este termo a pedra de Boar, filho de Rubem. E este termo volta a subir de Debir, desde Vale de Acó, e ao norte indo rumo Gilgal, que está de fronte para a subida de Adumim, a qual está para o sul do ribeiro e para este termo até as águas de Ensemens. E as saídas estão ao lado de Regói. E rodeia este termo desde o cume da montanha até a fonte das águas, e sai até as cidades do monte de Efron, rodeando o mesmo termo de Baalá, a qual Kiriat Jearim,
e depois volta este termo deste Baalá para o ocidente até o monte de Seir, e passa ao lado do monte de Jearim, para o norte, está Quesalon, e desce a Bet-Semes, e passa por Tima, sai mais este termo ao lado do Ecrom para o norte e rodeia os mesmos termos Sicrom e pelo monte de Baalá, e sai em Jabneel, e se finda este termo no mar. O termo do lado do ocidente é o Mar Grande. Este, pois, é o termo dos filhos de Judá ao redor, conforme as suas famílias. A porção de Calebe. Calebe lançou fora dali 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã, Atalmai, filhos de Anak. E dali subiu aos que moravam em Estebi, e era antes o nome de Gileade, Sefé. E disse Calebe ao que ferir Kiriate, Sevé, e a toma eu darei a minha filha Aksar por mulher. E tomou Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e eles lhe deu uma mulher, a sua filha Aksa. O Espírito Santo se dispõe a registrar a vitória de Otoniel. Quando Deus enriquece seu povo, tudo é real, substancial e definitivo. Ele dá grandemente as suas bênçãos, podem, sem temor de desapontamento, ser contadas. Só este capítulo registra as 116 cidades dadas de Judá. Entretanto, uma vida de bênçãos com Deus tem fronteiras definidas, tal como a sorte de Judá tinha suas fronteiras definidas, delineadas. É importante que Deus escolha a porção na sua vida, de cada membro de seu povo, e que nós não escolhamos tal porção para nós mesmos e que fiquemos satisfeitos com o que Deus nos der. Mas um dos problemas é que há muitos crentes não satisfeitos com o que Deus lhe deu, buscam engrandecer as suas fronteiras por sua própria vontade, o que Deus nunca honrará. Além disso, o Senhor às vezes até amplia nossa fé, até como ele fez com o de Otoniel, que pôde reclamar bênçãos adicionadas. Entretanto, o Espírito Santo, em tal caso, sempre informará o crente, e isso quer dizer que tal crente nunca deve agir com presunção. E aconteceu que quando levava ele a persuadiu que pedisse ao seu pai terras para lavrar. Ela então desceu ao seu jumento, e Calebe então lhes disse: o que é que tens? E ela respondeu: dar-me uma bênção, pois me destes terra seca, dar-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes que estão acima e as que estão abaixo. A fé de Aksa tinha que ser comentada. Ela pediu uma bênção, e por certo o Senhor sempre honrará sua petição. Deus, seu pai, lhe deu as fontes das águas que regariam a terra, fazendo-a muito fértil, e um tipo do Espírito Santo que é dado aos que pedem. Sem as fontes das águas, a terra fica basicamente sem valor. Com as fontes, são extremamente valiosas. No mesmo modo, sem o Espírito Santo, do qual essas fontes, num certo sentido, eram um tipo, a vida do crente fica frutífera, tendo Cristo e a cruz como objeto da fé do crente, tal vida será extremamente fértil e produtiva. Olha só o que fala aqui nesse capítulo, né, irmãos? Aqui fala que nós temos que acreditar que quando nós pedimos uma bênção a Deus, Ele nos concede. Deus nunca nos deixa sem resposta. Deus nunca nos deixa no vazio. Ele sempre traz a resposta certa. Só que Ele lhe dá a bênção, mas Ele te dá a bênção merecida, a bênção que você realmente necessita. Ele não te dá qualquer pedido. Você vai chegar: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Deus vai primeiro sondar o seu coração e saber o que realmente você está necessitando. Então seja sincero a Deus. No momento que você pedir sua bênção, seja sincero a Ele. Diga do que você precisa, diga do que você necessita, porque Ele já sabe o que você está precisando, só que Ele quer te ouvir. Ele quer falar com você, Ele quer que você tenha uma intimidade com Ele. E assim se diz aqui nessa palavra. Nós temos que acreditar e nunca blasfemar ou murmurar a bênção que Deus nos dá. Porque você tem que estar satisfeito com o que você tem. Porque se você não se satisfazer com o que você tem, por que Deus vai te dar mais bênção? Porque Deus vai te dar mais, sendo que você não se satisfaz com pouco. Temos que ser satisfeitos no pouco, para que no muito nós possamos viver. Amém, irmãos? Que nós possamos guardar essa palavra grandemente nos nossos corações.
As cidades de Judá. Essas, pois, é a herança da tribo dos filhos de Judá conforme as suas famílias. E foram as cidades do termo da tribo dos filhos de Judá até o termo de Edom, ao extremo sul. Cabzel, Eger, Jagur, Guiná, Dimoná, Adá, Guedes, Azon, Iquiná, Zifé, Itelém, Pealote, Azar, Adata, Queriote, Hezron e Azon, Armá, Sema e Bolá. Irmãos, nesse versículo aqui fala das cidades que Judá, né, teve a honra de receber. Só que são muitos nomes, irmãos. É no capítulo 20, do 20 ao 62. Só são palavras, nomes de cidades. Então, se vocês estiverem me acompanhando nesse versículo, que vocês possam depois pegar a Bíblia e ver os nomes, tá, das cidades, porque são muitos e são os nomes assim tão que eu não sei nem se eu vou conseguir dizer para vocês todos. Mas resumindo, cidades, essas são as 6 cidades com as suas aldeias. Todas as cidades estão citadas aqui nos versículos do 20 ao 62. Mas os jezubeus que habitavam em Jerusalém, os filhos de Judá não os puderam expulsar, antes ficaram os jezubeus em Jerusalém com os filhos de Judá até hoje. Jerusalém ficou no poder de jezubeus até Davi, um tipo de poderoso rei de Israel que a capturou, em quantas áreas ainda existe fortaleza que se opõe ao governo do Senhor, a qual devia ser conquistada no começo. Satanás sabia que Jerusalém, em última instância, seria a capital de Israel. Para isso, ele procurou fazer dela a sua fortaleza, o que ele fez durante muitíssimos anos. Isso nos diz que cada área da vida do crente que é inconversa e que o crente tem maior dificuldade em conquistar, e precisamente a área que o Espírito Santo deseja tornar nossa fortaleza, e, em essência, a sua capital. Por isso, a batalha é tão intensa em tal área, no sentido espiritual. O jebuseu deve ser expulso da terra sem nada ficar desse inimigo anterior. Esses jezubeus, eles tinham que ter ter alguma maneira para expulsá-los, né, daquela terra. Porque aqui nesse versículo diz que o crente, a vida do crente que é inconversa e que o crente tem maior dificuldade em conquistar é precisamente a área que o Espírito Santo deseja adornar sua fortaleza. Muitas vezes nós deixamos que o Espírito Santo se afaste de nós, sendo que o que o Espírito Santo quer é entrar, é tomar de conta da nossa vida. Nossa vida é a cidade do Espírito Santo, é o templo e morada do Espírito Santo. Então nós temos que abrir nossos corações a Ele. Capítulo 16, os filhos de José, da linhagem de onde veio o nosso Jesus. A sorte dos filhos de José saiu do Jordão de Jericó até as águas de Jericó para o oriente, ao deserto que sobe desde Jericó até o monte Betel. E se Betel vai à luz e passa ao termo dos arquitas a Adarote, e volta a descer por volta ao mar ao termo de Chaflete, até os termos de Beteoron, e de baixo e até Gezer, indo ao mar. E receberam, pois, a sua herança os filhos de José, Efraim e Manassés. E o termo da herança dos filhos de Efraim, conforme as suas famílias, foi do lado oriental, desde Atarote, Adá, até Bederoron, de cima. E sai este termo ao mar, junto ao Micmedá, desde ao norte, dá volta este termo para o oriente, até Danaslou. E daqui passa ao oriente de Januar. Aqui são as terras que eles conquistaram, né? Que cada um deles possuíram. Isso resultou em mal para Efraim por ter agido assim. Houve também cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com as suas aldeias. E não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Antes ficaram os cananeus no meio dos efraimitas, até o dia de hoje lhes foi tributário. Isso resultou em mal para Efraim, por ter agido assim. Os filhos de Efraim deviam destruir essas nações, não importa o que eles fossem, e não as obrigar a lhes pagar imposto. O Espírito Santo nunca está satisfeito com meias medidas.
Todo vestígio de maldade tem que ser destruído em vossa vida. Não é suficiente que tenhamos vitórias sobre a debilidade qualquer que aqui esteja. A debilidade em si mesma e em cada particularidade tem que ser eliminada. Isso só pode ser feito quando o crente entende que tudo nos vem por intermédio de Cristo e da cruz. O que requer a cruz sempre vem o objeto de nossa fé. E como repetimos vez após vez, o Espírito Santo então nos ajuda enormemente, concluindo deste modo a obra que deve ser feita, a qual somente Ele pode fazer. Irmãos, nesse versículo nós vemos que os filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés, eles não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezé. Antes eles ficaram com os cananeus para que por meio dos efraimitas até a dias de hoje lhes fosse tributário. Quer dizer, eles queriam ganhar impostos em cima daquele povo. Só que foi o pior erro que eles cometeram, porque através desses erros eles tiveram os seus castigos, né? Então aqui nós temos que entender que nós não temos que viver conforme as nossas necessidades, porque todo vestígio de maldade tem que ser destruído em nossa vida. Quer dizer, fulano ele é bonzinho, eu vou continuar na presença dele, continuar andando com ele. Não, se ele já cometeu um erro, se ele já fez o erro e vocês realmente percebem que ali não haverá mudança, você tem que se afastar. Por quê? Porque nem sempre nós temos que guardar pedaços de debilidades nas nossas vidas. Nós temos que afastar, nós temos que destruir, nós temos que jogar fora. Nós temos que se limpar para que o Espírito Santo possa fazer morada em nossa vida e que nós possamos ter uma vida perfeita aos olhos de Deus. Porque muitas vezes, devido às nossas debilidades, muitas vezes a gente... existe aquele ditado, vamos concluir assim: você tá com dó, vai pro lugar dele. Então você tem que entender que se no lugar dele tá ruim, você não vai querer ir pro lugar dele. Então que você possa se afastar daquele lugar e apenas orar, porque Deus que vai fazer a obra ali naquele lugar. Entendeu? A gente temos que se afastar do mal. Nós não temos que andar no mau caminho e querer estar com Jesus. Ou nós estamos com Jesus ou nós estamos no mau caminho. E assim foi feito aqui. Quando o povo de Manassés, os filhos de Manassés, decidiram continuar com aquele povo cananeus no meio deles. Foi o erro deles. No capítulo 17, as fronteiras de Manassés. A terra inteira foi com efeito primeiro dada a Judá e a José. As demais tribos receberam as suas porções segundo o modo como recebe as suas porções. Se relacionam com os filhos reais e primogênitos de Jacó. Estes filhos unidos tipificam Cristo, ao qual toda a terra foi prometida. Tudo que foi feito conforme a palavra do Senhor, ato de lançar sortes, os homens que as lançaram em atribuição das famílias, por tribos e por nomes, tudo foi divino, e nada foi deixado para a vontade ou a sabedoria do homem. As porções foram repartidas conforme as suas famílias. Isso expressou a medida de necessidades, a qual foi ricamente suprida em Efésios. A sorte do crente é dada não necessariamente de acordo com a fé ou a necessidade, e sim conforme as suas riquezas. O significado dos nomes hebraicos para o povo, as montanhas e etc., que de um lado separava uma tribo do mundo e do outro lado separava na tribo irmã. São cheios de ensinos valiosos para o crente. Mostram como a comunhão com o mal, por um lado, ou falta de comunhão com a verdade, por outro lado. Debilita a fé e rouba o servo de Deus. O poder para expulsar os habitantes da terra. Então quer dizer, a falta de fé, a falta de comunhão com a verdade faz com que você se afaste de Deus. Tiveram também a sua parte dos outros filhos de Manassés. Esses vieram diante de Eleazar, sacerdote de Josué, filho de Nun, e dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada herança entre os nossos irmãos. E eles lhes deu herança entre os irmãos do pai delas, conforme a ordem do Senhor.
molhar aqui minha garganta, irmãos, que vai começando a ficar seca. No versículo 4 do capítulo 17, fala: umas 4 vezes o Espírito Santo registra a fé das 5 filhas de Zelofeade. Embora fossem mulheres e não houvesse provisões feitas para elas na lei, quanto à herança, a sua fé reclamou os mesmos direitos que tinham os filhos, os homens. Também por meio da fé, elas avançaram um caminho não somente para si mesmas, mas para todas as famílias de Israel em que toda a prole fosse feminina. Elas lutaram pelos direitos das mulheres. E coubera a Manassés 10 partes mais da terra de Gileade e de Bazã, que está do outro lado do Jordão, porque as filhas de Manassés possuíram herança entre os filhos e a terra de Gileade, que ficou com os outros filhos de Manassés. É dito até aqui onde as filhas de Manassés tiveram a sua herança, sua terra estava ao lado ocidental do rio Jordão. Manassés teve uma porção em ambos os lados do rio Jordão. Novamente temos a palavra de um Deus sendo comprometida, o que resultaria em tremendos problemas e dificuldades mais tarde para Israel. Os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, pois os cananeus queriam habitar na mesma terra. Mas quando os filhos de Israel tomaram forças, fizeram tributários os cananeus, mas não os expulsaram. Então, devido a essa situação deles não terem expulsado os cananeus daquela terra, o termo novamente na palavra de Deus sendo comprometida, o que resultaria os tremendos problemas e dificuldades para aquela terra. As queixas. Os filhos de José falaram com Josué, dizendo: por que destes por herança uma só sorte e uma porção, sendo que o povo tão grande, visto que o Senhor me tem abençoado até agora? E Josué lhe respondeu: se és um povo tão grande, sobe tu ao bosque e corta-o para ti ali, na terra dos fariseus e dos refaíns, perdão, irmãos, é uns nomes aqui, os gigantes, porque os montes de Efraim são estreitos para ti. E os filhos de José disseram: não nos bastarão estes montes, e tem carros ferrados todos os cananeus que habitavam na terra de Campina, e os que estão entre os Betezeã e as suas aldeias, e os que estão no vale de Jezreel. Então Josué respondeu à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és grande povo e tens grande força, não terás apenas uma sorte, mas aqueles montes serão teus, pois por os bosques, e tu o cortarás, e serão teus os seus termos, porque tu lançarás fora os cananeus, ainda que tenham carros ferrados e ainda que sejam fortes. Na jactâncias, o descontentamento e incredulidade, o egoísmo e a covardia dos filhos de José foram, com finos sarcasmos, repreendidos por Josué, sendo ele mesmo da tribo de José. Apesar do encorajamento dado por Josué, os filhos de José não expulsaram os cananeus, como os versículos 11 e 13 revelam. O motivo disso foi que eles não confiaram em Deus, preferiram um compromisso indigno com os vizinhos, que não obstante eram ricos em matérias de guerra e estavam mergulhados na sensualidade e na preguiça. Irmãos, é muito triste quando as pessoas se rebelam contra Deus. Aqui nesse versículo nós vemos que eles não confiaram na palavra de Deus, eles foram incrédulos, eles tiveram descontentamento, o egoísmo e a covardia dos filhos de Josué, com finos sarcasmos, quer dizer, eles foram repreendidos por Josué, sendo ele mesmo da tribo de José, que eles eram praticamente da mesma família, mas eles preferiram manter os cananeus junto a eles, coisas que Deus não ia se agradar.
Eu vou parar aqui nesse versículo, irmãos. Depois nós damos mais continuidade para não ficar muito comprido e vocês ficarem, às vezes, até desanimados de ouvir, né? Porque às vezes a pessoa gosta de ouvir as coisas com menos palavras. Só que aqui fala, né, que toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Ziló e assentaram ali o tabernáculo do testemunho depois que a terra lhes foi sujeita. Ziló estava por 40 quilômetros ao norte de Jerusalém. Estava praticamente no centro da terra. O tabernáculo ficou em Ziló e em Gibom durante 300 anos e depois de ser usado, quando foi substituído pelo templo de Salomão. A terra não possuída. Mas tinham ficado entre os filhos de Israel 7 tribos, as quais inclusive não tinham repartido a sua posse. Josué disse aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para poder possuir a terra que lhes deu o Senhor Deus, vossos pais? 7 das tribos, como vemos aqui, tinham sido muito lentas para ir adiante. Isso é típico de muitos cristãos. É possível que o nosso Josué Celestial esteja fazendo a mesma pergunta aos cristãos modernos de hoje, irmãos. Assim como perguntou Josué ao Israel antigo. Escolhe 3 homens a cada tribo para que eu envie, que eles levantem e percorrem a terra para que eles conheçam, né, conforme a herdades que voltem para mim. E a dividirão em 7 partes, e Judá estará em seu termo sul, casa de Josué estará no seu termo do norte. Vós, pois, delineareis a terra em 7 partes e me trareis a descrição aqui. Eu vos jogarei as sortes aqui diante do Senhor vosso Deus. Perdão, irmãos, a garganta. Para determinar exatamente o que o Senhor quereria. Ao que parece, eles diriam que eles desejavam contra a atribuição da terra, e como é óbvio, o Senhor é quem entraria com a palavra final. Isso nos mostra que é perfeitamente apropriado para os crentes dizer ao Senhor o que eles desejam, mas sempre tendo em mente que o nosso objetivo primeiro é a vontade de Deus, pois é isso que Ele realmente deseja. E realmente, irmãos, aqui nessa palavra nós vemos que Deus fala grandemente conosco. Quando eu digo para vocês, entregue a Deus os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos, que o que você deseja, se você entregar a Deus e se for da vontade dEle, você vai conquistar. Nós não temos que botar o pé na frente e deixar Deus atrás. Temos que colocar Deus na frente, porque é Ele que vai decidir nosso futuro, é Ele que vai decidir a nossa vida. Então, que nós possamos entender que é através dessa palavra que Deus está falando conosco, que nós temos que confiar nele plenamente, irmãos. Eu vou parar por aqui e vou dar continuidade depois. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que Deus conforte nossas vidas e cuide dos nossos jovens, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento para te agradecer, Pai querido, Pai amado, por mais uma palavra. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, vir tratar o coração dos seus filhos. Pai, que o Senhor possa cuidar dos nossos jovens, das nossas crianças, que é o futuro que nós temos, Senhor, meu Deus, para trazer a sua palavra adiante. Abençoa, Senhor, meu Deus, a cada irmão e irmã que entrar neste canal, a cada vida que ouvir essa palavra, que eles possam ser abençoados por Ti, que o Senhor possa abençoar a casa deles, o celeiro deles. Abençoa, meu Deus, a vida financeira, a vida sentimental, a vida familiar, a saúde dos teus filhos, Pai. Entra com providência e com provisão na vida deles, Pai. Eu não sei o que seus filhos necessitam, mas o Senhor sabe. Hoje eu estou aqui, Pai, apresentando meus filhos, a minha vida, a minha casa, e apresento, Senhor, meu Deus, a cada família dos seus filhos e filhas que aqui se encontrar nesse canal. Que o Senhor possa entrar com providência na vida deles, curando ossos, sangue, pele, carne, os órgãos, afastando da vida deles toda enfermidade, toda doença carnal, Pai. Pai querido, Pai amado, tira nossos filhos do mundo das drogas, do mundo dos vícios, Pai. Repreende, Pai, todo vício da vida dos teus filhos queridos, Pai. Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor, meu Deus, aqueles que se encontram nos hospitais, nas UTIs, vai de encontro aos presídios,
Vai de encontro aos asilos, os orfanatos. Vai guardando, Senhor meu Deus, a vida de cada filho seu aqui na terra. Pai, vai de encontro àquelas nações que se encontram em guerras. Nós sabemos que desde a Bíblia, Pai, nós vemos que Jerusalém e Israel vivem em guerras, Pai. Mas que o Senhor possa entrar ali, Senhor meu Deus, no meio do seu povo. O povo que o Senhor esteve presente junto com eles, Pai. Livrando eles, papai querido, da morte. Vai repreendendo toda guerra, Pai, toda maldição na vida do seu povo. Pai querido, eu entrego nas suas mãos esse dia. Que o Senhor possa abençoar cada vida que aqui entrar, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler o Salmo 91, irmãos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Cobrir-te-ás com suas penas e debaixo das suas asas estarás segura. Sua verdade será o escudo e broquel. Não temerás terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, do Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá mal algum, nem praga alguma tocará a tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar, que em todos os teus caminhos nas tuas mãos eles te levarão, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o pé, o filho, o leãozinho e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também eu livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e todos dizem amém. Que vocês possam ficar todos na graça de Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, a casa de vocês. E que Deus possa levar provisão para todas as coisas que vocês necessitam. Porque tudo vem de Deus. E que nós possamos colocar Deus na frente de tudo que nós necessitamos. Amém? Consagre a sua vida, a sua família e seus filhos nas mãos de Deus nesta manhã. Fiquem todos na paz do Senhor.